A fé de uma viúva. Oh, glórias! Irmãos, nós sabemos que a fé é a base para a nossa caminhada. Cada um de nós precisamos cada dia mais exercitar a fé. Vamos ler a palavra, irmãos. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Nos diz a palavra: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Esses lhes chegavam as vasilhas e ela as enchia. Enchia as vasilhas, cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, queridos? Pai de amor, nós te louvamos pela revelação da palavra, Senhor, porque são ensinamentos profundos para a nossa vida. Nós aprendemos, ó Deus, com aquilo que tu tens nos ensinado, tem nos fortalecido, tem nos dado força para seguirmos em frente. E que nessa noite, Pai, venha ministrar o nosso coração, ministrar as nossas vidas, para que nós possamos sair deste lugar cheios de fé para a tua honra e para a tua glória. Fala conosco, Senhor, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A fé de uma viúva. Oh, glórias! Irmãos, nós sabemos que a fé é a base para a nossa caminhada. Cada um de nós precisamos cada dia mais exercitar a fé. Cada dia mais cultivar um coração no qual a fé esteja enchendo, crescendo. Cada dia mais fé na vida. Cada dia mais fé, mais esperança no Senhor. Mais confiança no Senhor. É essa fé, irmãos, que nos faz passar por sobre as dificuldades, que nos faz enfrentar os problemas. É esta fé que enche a nossa despensa, porque o Senhor é conosco, como foi com esta viúva. Como foi com esta viúva. Uma das coisas interessantes que nós precisamos trazer para dentro do nosso coração é que essa viúva não era melhor do que nenhum de nós que aqui estamos. Ela não era melhor. Era apenas uma mulher que acreditava no poder do Senhor. Se tu crês no poder do Todo-Poderoso, o Senhor pode fazer algo maravilhoso na tua vida. Se você crê na presença do Pai, se você crê no agir de Deus, Ele pode encher o teu coração, encher as tuas vasilhas, Ele pode fazer você transbordar de bênçãos. Essa é a verdade, irmãos, essa é a verdade. No versículo 1 nós vemos que essa mulher estava passando por uma dificuldade muito grande, haja vista que seu marido havia falecido, havia morrido. E naqueles dias não era como hoje, muito mais difícil. Não havia pensão, não havia aposentadoria, não havia essas comodidades dos dias atuais que não são boas, porém que ajuda e ajuda muito. Glórias a Deus por isso. No entanto, naqueles dias não havia isto, irmãos. Os tempos eram outros, eram tempos extremamente difíceis, mas muito difíceis mesmo. Imagine numa situação difícil, pode multiplicar por 10, porque ainda não chega aos pés da situação daquela mulher. E para completar, o seu esposo não havia deixado bens, sim, uma dívida. Havia deixado uma dívida. E naquela época era comum, em Israel, era comum que os credores podiam tomar aqueles que os deviam como escravo. Podiam tomar como escravo.
E ela estava numa iminência de ver os seus filhos serem escravos do credor do seu esposo. E é isso, queridos, que nós precisamos trazer para a nossa realidade hoje. Porque hoje nós não temos amados, hoje nós não temos alguém que venha nos tomar como escravo. Porém, se a nossa fé, se a nossa firmeza no Senhor não for verdadeira, não for real, não for forte o suficiente, seremos escravos do inimigo. Escravos do inimigo, e ele está à porta, batendo a porta, querendo te levar como escravo. É necessária uma vigilância muito grande, amados, uma vigilância muito grande a cada instante, a cada minuto, para que nós não venhamos errar o caminho e deixar o inimigo roubar as bênçãos de Deus da nossa vida, arrancar-nos da presença dele, afastar-nos da presença dele. Irmãos, essa mulher, uma serva, viúva, sofredora. No entanto, ela tinha, irmãos, uma fé cada dia maior no Senhor. Ela sabia que Deus podia mudar a sua sorte. Ela sabia que Deus poderia restaurar a tua casa. Na sua despensa não tinha nada. Ou seja, a sua fé não estava nos bens, porque os bens ela não tinha. Ela não tinha nada que poderia amparar a sua vida. E a Bíblia diz que a botija, apenas uma botija, com um pouco de azeite. Apenas uma botija com um pouco de azeite. Nós podemos afirmar, irmãos, que essa mulher estava abaixo da linha da pobreza. Estava numa situação extremamente difícil. Não tinha o que comer. Não tinha uma expectativa de futuro. Não teria em breve seus filhos ao seu lado, porque seriam tomados como escravos. O que esperar nessa situação? Ela poderia ter chegado até Eliseu e poderia ter batido em Eliseu, reclamado. Ela poderia ter murmurado contra Jeová, poderia ter falado contra Deus, poderia ter jogado: olha, meu esposo, ele era ajudante do profeta, ele servia os profetas, como é que Deus me deixa numa situação dessa? Mas, queridos, há um aspecto na vida que nós não entendemos. É que Deus tinha uma promessa para ela, provavelmente ela não sabia disso. Mas no tempo certo, a promessa veio à existência. No tempo certo, a promessa veio à existência na vida dela. É por isso, queridos, que nós não podemos reclamar, nós não podemos murmurar, nós não podemos nos levantar contra Deus, porque no tempo certo, Deus tem algo para nós. No tempo certo, Deus tem algo para a nossa vida. E o que Deus tinha para essa viúva era o profeta Eliseu que passaria na sua casa. Com certeza ela não imaginaria isso, ela não pensaria, não esperava. No entanto, aparece Eliseu na sua casa. E Eliseu era portador das bênçãos de Deus, porque ele era o canal de bênção para a vida dela. Era o canal de bênção para aquela vida. Irmãos, o Senhor não desampara os fiéis, não desampara. E faz-me lembrar novamente os amados que estiveram na África. Faz-me lembrar o pastor Carlos e o presbítero Glaucio, quando eles estiveram na casa do pastor. O pastor estava esperando no Senhor. O tempo certo haveria de chegar. E o tempo certo chegou através dos amados que foram daqui para lá, que ajudou na sua casa, que colocou alguns móveis dentro da sua casa. A esperança, irmãos, precisa estar no Senhor. Porque se necessário, Deus pode tirar alguém lá dos Estados Unidos, trazer para aqui, para te abençoar. Deus pode trazer alguém lá do Japão para te abençoar. Deus pode levantar alguém lá do outro lado do mundo para abençoar, como tem feito com esta obra. Como tem feito com essa obra, irmãos. Essa viúva, queridos, esperou no Senhor, e no tempo certo, a bênção de Deus chegou à sua vida. Irmãos, esperemos no Senhor, confiemos no Senhor. Mesmo que a tua despensa tenha apenas uma botija de azeite, ou seja, mesmo que tenha apenas um pacote de farinha e uma lata de óleo, espere no Senhor. Confie no Senhor. Porque o restante o Senhor manda, há de mandar. Mas o que nós não podemos perder, irmãos, perder de vista, é a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus. No versículos 3 e 4,
nós vemos que essa viúva, ela tinha uma ordem para a sua vida, e a ordem foi, ouça, versículos 3 e 4. Então disse ele, vai e pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, ou seja, muitas vasilhas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Oh, glórias! Irmãos, muitas vezes a resposta do Senhor para as nossas vidas, elas vêm de uma forma simples. De uma forma extremamente simples. E às vezes nós não conseguimos entender porque é muito simples. O que Eliseu disse para aquela viúva foi, vá até os seus vizinhos, vá aos teus vizinhos e peça vasilhas, peça muitas vasilhas. Muitas vasilhas. Eis o momento do questionamento. Mas para que eu quero vasilha? Eu não tenho nada para colocar dentro. Porque esse homem quer que eu peça vasilhas emprestadas. Eu vou incomodar o meu vizinho, vou incomodar meus amigos pedindo vasilhas, se eu não tenho nada para colocar dentro. Nós fazemos assim, irmãos, quando as bênçãos de Deus batem na porta da gente. Nós olhamos para a bênção e nós não conseguimos entender. Não conseguimos entender. Deixe-me dar um exemplo. Muitas vezes você quer um emprego. Eu quero tanto emprego, mas a porta do emprego que abriu para você, talvez seja de arrumar prateleiras de supermercado. Aí você olha para aquilo e você não consegue entender. Isso aí não. Para mim não. Eu mereço coisa melhor. Amado, você estava pedindo a Deus uma bênção. Senhor, abre a porta para mim. Abre a porta, Senhor. Abre a porta para mim. Aí o Senhor abre a porta. Supermercado te contrata. Arrumador de seção. Repositor de mercadoria. Aí você olha e diz, não, esse aí não. Só, amados, só que nós não compreendemos o mover do Senhor. Entenda isso, essa mulher também poderia ter questionado ao Senhor, mas Deus, olha só, vasilhas vazias, por que não vou pedir vasilhas cheias? O que importa, irmãos, é aproveitar a porta, porque depois que você estiver dentro, o Senhor trabalha. O Senhor trabalha. Para que você seja gerente do supermercado, você não vai conseguir de primeira. Cargo de gerente? Não vai conseguir. Você tem que passar por todas as etapas para saber o que é um supermercado. Amém? Eu fui gerente de supermercado por muito tempo da minha vida. Mais de 10 anos eu estive na frente de supermercado. Mas eu entrei, irmãos, do supermercado como repositor de mercadorias. E fui aprendendo aos poucos o que era aquilo ali. E chegou o tempo que o Senhor deu-me o cargo que talvez eu nem imaginava que teria. Mas é dessa forma que o Senhor faz. Muitas vezes nós queremos que o Senhor nos dê logo a bênção, a melhor bênção, aquilo que é completo aos nossos olhos, quando o Senhor quer te preparar para que você seja o melhor aos olhos do homem e aos olhos dele. Mas o grande problema é a nossa fé. Fé, só a misericórdia de Deus. Queremos tanto trabalho, aparece o trabalho, jogamos fora as oportunidades. Jogamos fora as oportunidades. Eu já vi pessoas, irmãos, iniciando de uma forma muito simples no trabalho e tornar-se grande dentro do próprio trabalho. Porque foi galgando espaço, foi crescendo. Aproveite as portas que o Senhor abre para você. Para essa mulher, a porta se abriu pedindo vasilhas emprestadas. Vá, peça aos vizinhos vasilhas emprestadas. Ela foi, ela pediu. Ela pediu. Diz que ela trouxe muitas vasilhas. Muitas vasilhas. E a recomendação no versículo 4 é: Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas,
e põe à parte a que estiver cheia. Amados, você tem 1 litro de óleo. Aliás, você tem meio litro de óleo. Meio litro de óleo, você olha na sua prateleira, meio litro de óleo. Chega o profeta e diz para você: consiga vasilhas. Consiga vasilhas. Pediu as vasilhas emprestadas. Aí o profeta diz para você: derrama o óleo dentro das vasilhas. Ah, gente, eu acho que eu ia falar para aquele profeta: é brincadeira. Eu tenho meio litro de óleo. Esse camarada me fala para arrumar umas 30 panelas, umas 30 vasilhas. E agora fala para eu derramar meio litro de óleo dentro de 30 vasilhas? Quantas vezes fazemos assim, não é verdade? Quantas vezes fazemos assim? Irmãos, não olhe para as circunstâncias. Apenas creia naquilo que Deus pode fazer. Amém? Porque se você olhar para a sua vasilha de óleo, a sua botija de óleo, sei lá, o seu meio litro de óleo, como é que eu vou derramar meio litro de óleo em 30 litros, em 50 litros, em 50 vasilhas? E bem provável que foram muitas vasilhas. No finalzinho do texto diz que era possível viver o resto da vida com aquele que sobrasse. Irmãos, não questione jamais o Senhor. Não questione Deus. Se Deus fala para você fazer, vai e faça. Simplesmente faça. Ah, mas como vai acontecer? Quem faz acontecer é Deus. É Deus que é o dono do milagre. É Deus que tem o poder. É Deus que pode multiplicar. É Deus que pode grandes coisas fazer. Faz-me lembrar quando Jesus estava à praia e apenas uns peixinhos e uns pãezinhos. E Jesus vai e fala: recolhe o que tem aí. Aí uns camaradinhas ali, meio murmurador, falou: olha, Jesus, olha o tanto que somos. O que é que vamos fazer com isso? Lembra disso? Murmuraram, não foi? Pois é, Jesus multiplicou. E todos comeram e sobraram. Irmãos, o que nós precisamos fazer é apenas crer. Apenas crer. Essa mulher, glórias a Deus, ela creu. Com seu meio litro de óleo, com a sua botija, entrou no quarto, fechou a porta, e foi lá, e virou, e aquilo foi derramando. Não acaba? Derramando. Traz outra, coloca outra vasilha, outra, traz mais vasilhas. Não tem mais. Deus faz isso com a gente, igreja. Deus faz isso. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Oh, glórias! É o milagre de Deus. É o milagre do Senhor. Uma mulher viúva, uma mulher que não tinha grandes expectativas na vida, na verdade estava tudo fechado para ela, uma complicação só. Aparece o enviado de Deus. Aparece o enviado do Senhor. Este poderia ter dado dinheiro para ela. Ah, toma aqui, sei lá, alguns reais. Vai pagar as tuas dívidas. Mas o que ele tinha era apenas uma ordem. Uma ordem. Vá, peça vasilhas. Vá, peça as vasilhas. Depois, encha as vasilhas. E o milagre veio à existência. Glórias a Deus por isso, irmãos. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Aleluias. Se ela tivesse conseguido, amados, um caminhão-tanque desses de 30 mil litros, com certeza teria enchido. Com certeza teria enchido. É assim que Deus faz. E às vezes, amados, geralmente, amados, Deus age até onde nós permitimos. Até onde nós permitimos.
O Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos dá, mas a nossa fé muitas vezes é pequena, nós não damos passos grandes, nós não vamos, nós não insistimos, nós desanimamos, nós desobedecemos, nós não fazemos como Deus quer, Ele fecha a porta. Deus fecha a porta. Tempos atrás, uma pessoa queria muito um emprego, e o Senhor abriu a porta de um trabalho para ela. E com certeza não agiu conforme a vontade do Senhor e a porta se fechou. E essa pessoa foi demitida. E ela ligou-me. Ah, mas que Deus é este que me dá a bênção e me tira a bênção? Foi necessário falar as 2 palavras para aquela mulher. Foi preciso falar. Mas é esta ideia que nós temos, irmãos. A ideia que se Deus deu, Ele não tira, mas Deus dá e Deus tira. Se nós não nos mantermos fiéis, o Senhor tira, fecha a porta e nos joga no chão para nós sentirmos como Ele é sério. Amados, a bênção do Senhor é uma realidade, mas ela está condicionada ao nosso viver, às nossas ações. O milagre de Deus é uma realidade, mas eu tenho que viver a vontade do Senhor. Viver aquilo que Deus quer para a minha vida. Essa mulher, amados, ela experimentou o grande milagre de Deus na sua vida. Deus manifestou a sua graça de forma grandiosa, poderosa sobre a sua existência. Ela soube segurar a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos aprender a segurar aquilo que Deus tem nos dado. Mesmo que você ache simples, mesmo que você conclua que é simples demais para você, segure, porque o tempo de Deus não é o teu tempo. Nós não sabemos nada do nosso futuro. Deus sabe tudo e, na verdade, tem um futuro para nós. Deus tem um futuro para nós. Mas tudo, amados, depende dessa vida de comunhão com o Criador, porque este é o princípio da sabedoria, viver Deus a cada instante, a cada minuto da nossa vida. E no versículo 7, então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, o Senhor, Ele tem a providência para cada um de nós. Ele tem a providência. Ele tem a providência. Mas algo que nós temos notado nesses últimos tempos, e isso é meio que um mal generalizado, e que está dentro das igrejas, é que as pessoas querem demais aquilo que Deus pode dar. E correm atrás disto. E pagam por isso. Mas aquilo que Deus quer, que é o coração, o tempo, a vida, não estão dispostos a entregar. Irmãos, nós precisamos entender que é preciso uma atitude na nossa existência, uma atitude na nossa vida. Essa mulher teve também uma atitude. Quando ela viu que suas vasilhas estavam cheias, ela disse ao profeta, ela diz a Eliseu, ouça Eliseu, eu já estou com minhas vasilhas cheias. Encheu tudo quanto eu tenho. E a resposta de Deus foi, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. A resposta do Senhor, através de Eliseu, foi, vai, vende o azeite e paga as tuas dívidas. E tu e teus filhos vivei do resto. O Senhor é assim, irmãos. Ele nos dá com abundância. Ele dá para você com abundância. O grande problema é que nós não sabemos bater de forma correta na porta de Deus. Nós batemos segundo o nosso entendimento, da forma que deve ser. Mas o Senhor tem uma forma. E essa forma começa buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Oh, glórias! Porque Ele promete que todas as demais coisas serão acrescentadas. Tu precisas de uma bênção na tua vida? Precisa, não é? Quem não precisa? Talvez emprego, saúde, longevidade.
sucesso naquilo que você já tem? Quem não precisa da bênção de Deus? Meu conselho para você é: decore esse texto. Decore esta palavra. Faça um quadro, coloque na tua parede. Faça como papel de parede do teu computador. E esse texto é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Eis o segredo. Eis a fórmula do sucesso que tanto queremos. Eis a fórmula do sucesso, igreja. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Amém? Buscai o reino dos céus. E o que é buscar o reino dos céus? De forma simples, a resposta é: enquadre tua vida na vontade de Deus. Viva segundo a vontade de Deus. É assim, simples assim. E o restante é: e as demais coisas vos serão acrescidas e ou acrescentadas. O Senhor tem para dar, mas o Senhor quer que haja uma ordem, que nós observemos a ordem que Ele tem para nós. Essa mulher, essa viúva, ela soube esperar no Senhor, ela soube confiar no Todo-Poderoso, ela soube confiar na palavra. Aqui, irmãos, o sacerdote, o profeta, ele representava Deus naquele momento. Ela estava falando com Deus, amados, e o profeta diz: vai, mulher, faça dessa forma. Ela não questionou, mas ela buscou em primeiro lugar o reino de Deus, e buscar em primeiro lugar o reino de Deus foi cumprir aquilo que o homem de Deus havia falado. Ela fez isso, amados. Simples assim. Ela buscou em primeiro lugar, e nesse aspecto veio com obediência e fé. Obediência e fé. E quando ela obedeceu, ela fez aquilo que foi recomendado. Ela creu que poderia ver o milagre, e o milagre veio à existência. As demais coisas foram acrescentadas àquela mulher. Ela pagou o seu débito. Seus filhos não foram tomados como escravos. E diz ainda: vivei do resto. Provavelmente, ela teve o suficiente para viver do resto. Uma quantidade muito grande para que ela pudesse viver do resto. Esse é o nosso Deus, igreja. Esse é o Deus que abençoa, esse é o Deus que move, esse é o Deus que envia o profeta, envia alguém para te abençoar. Esse é o Deus que abre portas, esse é o Deus que fala para você fazer coisas que não faz sentido aos teus olhos, ao teu entendimento. Simplesmente faça, simplesmente faça, simplesmente faça. Jamais questione Deus, apenas faça. E o que o Senhor tem falado para nós fazermos nesses últimos tempos é: buscai em primeiro lugar o reino dos céus. E fica uma pergunta para que nós possamos meditar. Não permita que essa pergunta caia no esquecimento. Tens buscado o reino de Deus? Temos buscado o reino de Deus? Se a resposta é mais ou menos, sabe como é que é, não é? É assim, eu sou pecador, aquela coisa toda, a carne é fraca, o capeta é forte. Se a carne é fraca, o capeta é forte. O capeta é forte, não sei o que, aquilo mais, e não sei o que, enfim. 1000 desculpas. Como é que queres as demais coisas? Como pode querer que as demais coisas sejam acrescentadas na tua vida, se tu não fazes a primeira parte? Irmãos, façamos a primeira parte. Busquemos o Senhor. Não permita, amados, que nesses tempos de engano tão grande, entre em nosso coração um desânimo, uma indiferença tão grande. Uma indiferença, misericórdia. E para finalizar esta palavra, eu quero apenas citar mais um exemplo. Hoje eu estou cheio de exemplos.
Coisa meio rara. Não gosto muito de usar exemplo e citar ilustração. Mas hoje, estou cheio de exemplos. Você que tem seu trabalho nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Trabalha, sol a sol, cansado, sofredor. Sol está quente, não é? Que tal tirar amanhã depois de folga? Que tal você matar o trabalho umas 3 vezes por semana na próxima semana? Não é legal? Faça isso. Faça isso. Perderás o emprego. Com certeza serás demitido. Ah, mas foi uma semana. Talvez o patrão releve. Mas semana que vem eu vou repetir. Muito bem, faça isso. Mas prepare-se para arcar com as consequências. Prepare-se para arcar com as consequências. Amém? Eu preciso falar mais alguma coisa? Entendeu? Não, não entendeu. Tudo bem. Vamos lá. Pare de fazer aquilo que Deus exija. Pare de fazer aquilo que Deus exige. Amém? Pare de fazer. Pare de fazer. Mergulhe no pecado. Deixe o desânimo entrar no coração. A preguiça tomar conta da tua vida. Deixa que os achismos entrem na tua cabeça. Faça isso 2 vezes por semana. E veja se Deus estará com você. Porque se o patrão não vai te dar oportunidade, vai te demitir, com certeza. E por justa causa. Agora imagine Deus, que é justo. Amém? Não entendeu ainda? Faça relaxadamente a obra do Senhor. E prepare-se para arcar com as consequências. Agora sim. Bem claro. Mas os exemplos foi para ficar marcado. Amém, gente? Façamos relaxadamente a obra do Senhor. E prepare-se. Senhor, eu quero clamar, Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia seja conosco nessa noite. Que Tu venhas mover, Deus, cada dia mais em nossos corações, dando-nos o discernimento necessário para que vivamos a Tua verdade, ó Deus. Não permitamos, ó Deus, que venhamos a fazer a Tua obra de uma forma relaxada, de qualquer jeito, meu Deus, mas que possamos colocá-lo em primeiro lugar, acima de todas as coisas que nós consideramos importantes. Ó Deus, abençoa-nos e cria em nós um coração temente e cheio do Teu Espírito, é que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus, aleluias, amém, Senhor. Mensagem número 702.